Fé cristã e ciência. Sabe que é um tema que sempre gera discussões, seja na universidade, em rodas acadêmicas ou mesmo dentro das igrejas. Uns dizem que os dois assuntos não se complementam, não tem a ver um com o outro. Outros dizem que ciência e fé são compatíveis. Bem, para falar a respeito da relação entre fé e ciência, está comigo hoje o professor doutor em ciências, Roberto Covolan. Então não saia daí, pois o Mente Aberta já começou. E o programa Mente Aberta, como diz o nome, é para abrir nossa mente para certos assuntos que às vezes são tabu na nossa vida, são tabus que nós perpetuamos dentro das igrejas. Estamos aqui para quebrar esses tabus. E se você quer mandar algum tema, alguma sugestão de um assunto que você gostaria de ver discutido aqui no Mente Aberta, você verá na base da tela, agora o nosso endereço eletrônico para mandar a sua mensagem ou seu Twitter. Será muito bem-vinda e vai nos ajudar a fazer o nosso programa, ok? E hoje o programa vamos falar sobre fé e ciência, essa relação tão difícil, não é? Que ao longo da história tem gerado discussões, gerado conflitos, gerado às vezes aproximações. E nada melhor que trazer aqui para conversar com a gente um cientista, o professor Roberto Covolan. Professor Roberto, obrigado, querido, por mais uma vez nos ajudar aqui no Mente Aberta. Eu que agradeço estar aqui com vocês novamente, ter a oportunidade de tratar desse assunto tão interessante. Outra vez foi uma entrevista extremamente agradável e fico contente que vocês tenham me convidado novamente. Obrigado, professor. Estávamos conversando um pouquinho antes de começar o programa. Eu acho que eu estou lembrando que o senhor falou de ciências exatas, da minha formação em ciências exatas, porque meu orientador era físico. Então, talvez por isso. O senhor falou assim da minha formação em ciências exatas, né? Uhum. Embora minha formação seja na área de história e educação, mas meu orientador foi um físico. Falar físico, o senhor é físico, não é isso? Sou sim, sou físico. Professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e coordena o grupo de neurofísica. Neurofísica, o que é neurofísica? Pois é, neurofísica é uma especialidade nova, de certa forma a gente tem um certo pioneirismo nisso no Brasil, mas o enfoque que a gente dá é esse de utilizar de técnicas físicas, métodos físicos, instrumentação fortemente apoiada em fenômenos físicos para estudar a dinâmica do cérebro, do funcionamento cerebral. Então, é possível você, utilizando diferentes técnicas, capturar o funcionamento do cérebro. Quer dizer que os meus neurônios, as sinapses que ocorrem, elas podem ser medidas, podem ser avaliadas fisicamente, é isso? Sim, acho que aquilo que é, digamos, de referência mais fácil para o telespectador é o eletroencefalograma, não é? Porque são aqueles eletrodos que são colocados no escalpo, então tem aquele sinal, não é, oscilatório que é medido, frequência e tal. Aquilo é uma fonte de informação que já tem cerca de 100 anos, mais ou menos, nessa técnica, e ela continua sendo empregada cada vez com mais, digamos, precisão, com mais exatidão. Mas existem técnicas novas, por exemplo, a ressonância magnética, sim, que é utilizada em clínicas para você fazer imagens, tá certo, do interior do nosso corpo. Existe uma técnica especial chamada ressonância magnética funcional, pela qual você captura imagens do cérebro com uma rapidez muito grande e é possível, então, você, analisando a posteriori esses dados, extrair informações a respeito de onde é que o cérebro mais funcionava enquanto tal ou qual operação era executada. Interessante. Então, e isso é um método assim, extremamente interessante, porque ele, do ponto de vista localizatório, ele é muito bom, não é? E existem outras técnicas. Hoje em dia é possível usar, inclusive, luz laser numa faixa específica de frequência, que a gente chama de infravermelho próximo, para também coletar sinais cerebrais. É possível você colocar uma fonte de luz laser no escalpo e um detector mais ou menos a uns 2 ou 3 centímetros de distância. A luz atravessa o cérebro em funcionamento e a luz que é detectada, ela pode ser analisada posterior e trazer informações a respeito do funcionamento cerebral. Então existem muitas técnicas novas que são utilizadas para isso. E outras aplicações, eu fico pensando aqui, a gente pode ter esperança de que, por exemplo, uma luz laser
aplicado numa área do cérebro que está inativa, que talvez por um derrame, alguma coisa assim, ela possa voltar a funcionar? Será que existe esperança para isso? Isso é uma coisa bastante complicada, porque, em geral, quando ocorre um derrame, né, o chamado AVC, ocorre, em geral, morte neuronal. Ah, sim. Agora, existem estudos na área que se chama de plasticidade cerebral e tentativas de se desenvolver técnicas para você tentar fazer com que a neuroreabilitação seja mais, digamos, efetiva. São estudos ainda, digamos, embrionários e existem vários projetos nessa direção e certamente uma coisa de alto interesse dada a alta taxa da população que sofre desses problemas, tá certo? E, enfim, mas são coisas que ainda estão ainda começando a acontecer, porque de fato é uma área bem difícil de ser trabalhada. Eu imagino que a preocupação da ciência com relação aos protocolos, ela é gritante, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com experimentações que não tenham um protocolo rígido, né, doutor Roberto? E sobretudo porque, assim, experimentos dessa natureza, eles têm sérias implicações do ponto de vista ético, né? Então, da ética da pesquisa científica, experimentação com seres humanos, ou mesmo com animais, né? Quando se faz isso, então tem toda uma preocupação em se analisar a metodologia que está sendo empregada para que ela não seja lesiva de alguma forma à pessoa que está submetendo ao estudo, não é? Então, enfim, envolve uma complexidade relativamente grande, não apenas, né, em termos da técnica em si, mas em termos daquilo que pode ser feito com ela, né? Aconteceu algumas vezes com a gente ao iniciar um experimento de coletar esses dados de ativação cerebral, não é? A pessoa perguntar se nós estaríamos lendo o pensamento dela, não é? Então ela ficou preocupada com isso, porque de repente essas pessoas vão estar vendo o que eu estou pensando, né? Efetivamente não é isso que acontece, o que você consegue é verificar. Atividade. É a atividade, exatamente. Agora, uma dúvida, e já vou entrar sobre fé cristã e ciência, mas eu estou... Porque quando o professor Roberto vem aqui, eu tenho que aproveitar para todas as minhas dúvidas também tirar. Vocês fazem experimentos antes de humanos em animais, outros animais, é isso? Uhum. Vocês pegam roedores, como é que é? Enfim, quer dizer, os roedores sempre foram candidatos, tá certo? Porque você pode prepará-los geneticamente, você pode ter indivíduos, tá certo, de uma determinada espécie que você sabe que não está sofrendo de nenhum outro tipo de patologia, porque medicina é uma coisa extremamente complexa, né? Então, como é que você tira conclusões a respeito do experimento que você está fazendo? Como é que você sabe se não existe uma outra patologia interferindo? Então, esses animais têm que ser geneticamente preparados, são linhagens, digamos, muito específicas, né? Mas, ainda assim, existem restrições a se fazer experimentos mesmo com roedores, né? Então, nessa área hoje, tem uma técnica nova sendo desenvolvida para fazer com uns peixinhos, chamado zebrafish, né? Que é um peixinho que na fase adulta ele vai ter 1 centímetro, mas os que são utilizados para experimento, eles têm menos que isso, têm alguns poucos milímetros. Uau. Então aí, digamos assim, a grande dificuldade técnica é você conseguir adaptar toda a instrumentação para fazer medidas assim que são praticamente microscópicas, ou seja, estão na escala submilimétrica. Agora, o cientista, então, está nessa questão da neurofísica, como é que ele harmoniza com a fé cristã? Porque a impressão que dá para quem não é da ciência, quem não é cientista, é assim, gente, se a pessoa começa a pesquisar, ela se afasta de Deus, porque não é possível, começa a entender como o cérebro funciona, como é que se dão os impulsos. Acho que as pessoas nem precisam mais de Deus, porque já entende tudo. É por aí mesmo, doutor? Não, você sabe que existem cientistas, e especificamente em várias áreas, tá certo? Mas especificamente nessa área, que são neurobiólogos, neurocientistas importantes e que são cristãos ortodoxos, entendeu? De uma fé bastante sólida e são pessoas que, digamos, ajudam a gente, inclusive, a refletir sobre esses aspectos éticos que eu mencionei agora há pouco, não é? Mas eu acho que, falando de ciência de uma maneira geral, pessoalmente eu não vejo razão para conflito. Acho que se o conflito surge, em geral ele surge por desentendimento em uma esfera ou na outra, ou eventualmente nas duas, não é? Por alguma falta de conhecimento mesmo.
E, na verdade, o que a gente tem visto é que, à medida que a ciência avança, o que ela faz é revelar com cada vez mais detalhes a obra do Criador. Perfeito. Não é? E eu creio que o que a gente tem é cada vez mais motivos, não é, para louvar ao Criador, para admirar a sua criação e portanto, adorá-lo. Uhum. Agora, como cientista, o senhor trabalha na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e é vice-diretor de um instituto que tem um nome tão interessante, porque é o Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, que tem uma sigla que parece uma palavra em inglês, que é BRAIN. Isso. BRAIN em inglês é cérebro. Isso mesmo. Só que eu estou vendo aqui que eu falei, gente, não é sigla, porque Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, por que saiu BRAIN aqui? É porque esses institutos, eles têm que ter uma sigla em inglês também, tem que ter um nome em inglês. Tá. E acabou casando, não é, de que em inglês, não é, Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology dá BRAIN, mas só que dá um BRAIN com 2 N's, né? Não com... Então, bom que é no Brasil, que aí é a letra B do BRAIN, do Brasil, né? Então seria Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia. Isso. Então, o senhor não é o único que inventou, estou brincando aqui, essa história. Não tem mais gente doida igual o senhor lá pesquisando esse negócio do cérebro? Olha, é um grupo grande, não é? Quer dizer assim, a gente está fazendo um esforço de tentar trazer junto, não é, cientistas de diferentes especialidades para fazer esse estudo da dinâmica cerebral. Então, assim, por um lado, tem certamente, não é, os neurologistas, os neurocientistas, o pessoal especialista em neurogenética, não é? Todo mundo que trabalha nessa área que é, digamos, mais neuro propriamente, não é? Mas, além disso, você tem cientistas da computação, você tem engenheiros elétricos, você tem físicos, que somos nós, os neurofísicos, tá certo? Os matemáticos, né? Porque existem muitas técnicas por trás disso que requer, não é, tanto uma tecnologia avançada, como no tratamento dos dados também, o conhecimento de matemática avançado e tal. E um estudo de algo tão complexo quanto o cérebro é algo que não dá para fazer mais 1 ou 2 cientistas, uma bancada, quer dizer, isso é multidisciplinar. Multidisciplinar, não é? Então, você tem fora do Brasil, inclusive, projetos enormes, né, nos Estados Unidos, na Europa, e a tendência é fazer da neurociência isso que costumam chamar de big science, né? Um tipo de ciência que envolve centenas de pesquisadores no mesmo projeto. Agora, o senhor é um cristão evangélico, alguém que tenha a sua fé preservada, o senhor frequenta a Igreja Batista lá da IBCU, né? Isso. Da cidade universitária. Mas quantos cristãos, quantas cristãs evangélicos, que as pessoas engajadas com a fé, o senhor conhece? Não quero quantificar, deixa eu mudar a pergunta. Existem outras pessoas ali, da academia, cientistas como o senhor, que também preservam a sua fé, ou o senhor é o ponto fora da curva? Não, você veja, a gente tem uma igreja que ela tem essa característica especial de estar próximo da cidade universitária, portanto ela carrega esse nome mesmo, né? Igreja Batista da Cidade Universitária. E ali nós temos muitos colegas da universidade, de diferentes áreas, não é? E que são cristãos, não é? Praticantes da sua fé, não é? E que fazem o seu trabalho de pesquisa e não veem dificuldades, né, em conciliar uma coisa com a outra, né? Uhum. Mas como é que é no caso da sua área? Porque eu fico pensando, eu sou das ciências humanas. Sim. Não é? Então, há uma série de características daqueles que trabalham com ciências humanas. Uma delas é que a pessoa começa a ficar cética, crítica de tudo, de todos os modelos, e vê a religião, até grande parte dos cientistas da área de humanas são marxistas. Então, pega aquela máxima marxista de que a religião é ópio do povo e acham que toda manifestação de fé, igreja, é coisa para alienar as pessoas. Como é que é na área do senhor, que é das ciências exatas e também está com a interface aí nas ciências biológicas? Você sabe, Cássio, eu vejo o seguinte, as ideias, não é? As grandes ideias pelas quais as pessoas seguiam, não é? Se deixam levar, elas acabam tendo uma certa inércia, não é? Elas acabam tendo uma certa penetração no meio cultural e avançam ao longo do tempo. E muitas vezes o que eu penso que acontece é que as pessoas adotam uma certa linha de pensamento, uma visão, não é? E muitas vezes não questionam essa visão, não é? E essa é uma coisa bastante interessante, porque às vezes você vê em certos cientistas
que se propuseram a fazer um questionamento honesto do ponto de vista intelectual da fé, não é? E acabaram, eventualmente, até se convertendo, não é? Então, o que acontece, o que eu penso honestamente o seguinte: essa visão de que, enfim, não obstante seja uma visão, digamos, dominante, a de que apenas por leis naturais você descreve todo o universo, você descreve toda a vida e você precisa de nada além de leis naturais para dar conta daquilo que é possível conhecer, eu penso que isso seja uma visão totalmente ultrapassada. No entanto, por inércia e por, digamos assim, dificuldade, digamos, de articular essas diferentes esferas, as pessoas ainda acabam repetindo velhos chavões, velhos padrões e tal. Não pararam, porque também, digamos assim, não é próprio da natureza humana, não é? Questionar-se profundamente, espontaneamente, digamos, e fazer uma trajetória em direção a Deus, né? Isso não ocorre, na minha opinião, espontaneamente, não é? Então, no entanto, eu penso que cada vez mais essa visão vai ficar evidente, não é? Que essa é uma visão démodé, entendeu? Algo que já passou, e as pessoas, de fato, deverão caminhar para olhar essas coisas com mais profundidade. Uhum. Eu penso que essa ideia de colocar fé e ciência em oposição e de, digamos, tentar usar a ciência para desqualificar a fé, isso é um raciocínio raso, entendeu? Com todo respeito às pessoas que podem se colocar como agnósticos e ateus, não é? Eu penso que esse é um pensamento raso. Quando você penetra, tá certo, nas questões de fundo, você vê que, de fato, há razões, há evidências para se considerar a possibilidade, digamos, de Deus. Uhum. É interessante porque o senhor frequenta uma igreja local, né, uma igreja evangélica, então o senhor não tem vergonha de se dizer evangélico. O pessoal da universidade sabe que o senhor é crente evangélico, que o senhor é evangélico? O pessoal do meu círculo mais próximo, sim. Você não precisa também de sair, sou crente, né? Porque também tem gente que é um outdoor ambulante, né? Mas a igreja brasileira, cristã evangélica, a igreja evangélica brasileira, ela vive um certo conflito existencial, porque parece que parte da igreja acha que estudar, inclusive até da base bíblica, entre aspas, aqui, né, de que estudar aí é enfado da carne, que, né, o saber aí vem soberbecer a pessoa. Parte da igreja brasileira entende o seguinte: para que estudar? Não é? Deus vai me dar prosperidade com a minha fé. Não é? Uhum. Como fazer para romper, sem tornar a igreja uma academia? Entende? Porque o evangelho é uma coisa simples. Sim, né? Como fazer para... Sim, Bom, você sabe, a gente precisa tomar consciência do mundo no qual nós existimos, né? E que, de fato, nós não podemos existir isolados desse mundo, ao contrário, nós somos enviados ao mundo, tá certo? Para sermos testemunhas, né? E eu penso o seguinte, quer dizer, as sociedades nas quais nós estamos imersos, né, cada vez mais, elas caminham para isso que é chamado de sociedade do conhecimento. Então, queiramos ou não é? Essa visão em que ciência e tecnologia predominam de certa forma, tá certo? Elas invadem, nós somos totalmente tecnologia dependentes hoje em dia, não é? E por trás de toda tecnologia você tem uma ciência. Então, é inevitável que isso tome conta das nossas vidas, não é? Então, eu penso que, assim, a igreja não pode ficar um gueto, tá certo? Então, a igreja tem que tomar consciência dessa realidade, não é? E compreender que, na verdade, a ciência pode ser uma grande aliada, não é, da fé. E o pessoal do campo científico deverá compreender também, se busca questões mais profundas, uma visão mais profunda da realidade, que a fé complementa, de certa forma, aquilo que a ciência vem a revelar, tá certo? Uhum. Estou falando isso num plano puramente intelectual, porque jamais eu colocaria a fé como meramente complementar à ciência. Entendo. Mas da perspectiva acadêmica, se vê a fé como periférica, como mais um dos elementos que compõem a vida de uma pessoa, né? Sim. Então, mas eu penso e acredito que essa é uma situação que tende a se modificar, não é? Agora, evidentemente, eu penso que a gente não deva ficar esperando isso acontecer, que isso aconteça, digamos, por inércia, não é? Penso que a gente deve buscar ações e meios e instrumentos, não é?
para que as pessoas possam se instrumentalizar nesse sentido, não é? E eu vejo que é uma grande abertura, pelo menos assim, na minha igreja, o pessoal é muito sedento por essas questões, esses temas que tratam da interação entre fé e ciência. O pessoal aprecia muito quando você, na escola bíblica, nós temos essa abertura lá para oferecer cursos nessa área, e são sempre cursos assim muito procurados e muito bem aceitos. Mas isso não parece secularização, discutir ciência dentro da igreja? Não, você sabe, o Salmo 111, né, é aquele que fala que grandes são as obras do Senhor, dignas, não é, de estudo por quem as ama, né? Então, eu acho que, na medida em que você enfatize, né, esse lado, acaba servindo, inclusive, como uma ferramenta apologética. Agora, não penso que deva ser simplesmente instrumentalizado do ponto de vista apologético, não obstante isso tem a sua importância, não é? Eu penso porque aquilo que a ciência revela através do estudo da natureza e do universo, na verdade está falando a respeito da criação de Deus. Nós compreendemos que isso é a criação de Deus, então está revelando a respeito da obra de Deus. Portanto, não é irrelevante. Uhum. Agora, quando a gente pega os países protestantes históricos, desde a Reforma, a gente pega a Alemanha, depois a Inglaterra com o anglicanismo, os próprios Estados Unidos, né? O que a gente percebe é que grandes universidades começaram como cristãs evangélicas, protestantes, reformadas, com fortes cursos de teologia. Se desenvolveu ciência, várias pessoas que têm prêmio Nobel vieram dessas instituições, mas há uma tese que isso gerou esfriamento espiritual. Há um risco realmente de que esse estudo, esse aprofundamento acadêmico gere frieza espiritual? Há uma correlação ou não? Simplesmente, estatisticamente, isso acontece estudando ou não estudando? Olha, eu penso assim, que se a pessoa começa a transformar Deus em um objeto de estudo, não é? Então isso acontecerá não só no campo das ciências naturais, mas também para o próprio teólogo. Uhum, não é? Uhum. Então há o risco, de fato, de que isso aconteça, não é? Por outro lado, eu penso o seguinte, que essa visão vem se transformando, conforme eu disse, não é? Então, você citou há pouco essas universidades, o fato de que tem um certo número de prêmios Nobel, né? Uhum. Você sabe, outro dia foi uma surpresa, uma agradável surpresa para mim, constatar que dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física, desde o seu início até o ano 2000, 65% deles eram cristãos. 65%? Isso eu fiquei muito surpreso, porque, digamos assim, pesquisas recentes, né, têm mostrado que quando você faz, digamos assim, uma estatística considerando o mundo acadêmico científico de uma maneira geral, o que você acaba tendo lá como representatividade em termos de cristãos, não é, reflete aproximadamente aquilo que você tem na sociedade como um todo, não é? Agora, quando você vai para, digamos, os chamados cientistas de elite, aqueles que estão lá no topo, não é? Então aí o número de ateus cresce relativamente, não é? Mas eu topei com esse dado, entendeu? E isso me surpreendeu, entendeu? Então você vê lá, o número de cristãos é bastante grande, depois você tem uma fatia bem menor, digamos, os judeus, e também tem lá os islâmicos e tal, e a fatia de ateus é bem pequena, entendeu? Então isso foi um dado surpreendente que eu fiquei pensando, eu falei, eu preciso checar um pouco mais esses dados aqui para ter certeza sobre isso, porque de fato, não é 65% dos ganhadores do Prêmio Nobel em Física serem cristãos, não é um dado relevante. Você que é estudante de física, é o seguinte, você quer ser Prêmio Nobel, converte, filho. A chance é maior. Mas por que será? Eu lembro que eu já conversei com o senhor outra vez, né, que o senhor pesquisa o nome é difícil, neurofísica, né? Será que eu nem sei se de lá para cá o senhor conseguiu identificar. Tem uma parte do cérebro lá da espiritualidade? Como é que é isso, hein? Tem gente que estuda isso. Eu confesso assim que talvez eu devesse ter explorado um pouco mais essa área, me instruído um pouco mais a esse respeito, mas não fiz isso ainda. Estou lá com os meus livros lá esperando por serem lidos, entendeu? Mas há pessoas que tentaram explorar isso. Aquilo que eu estava mencionando.
essa possibilidade que há de você estudar o cérebro em funcionamento, houve experimentos com, digamos, monges em meditação, então qual área do cérebro que é ativada, entendeu? Coisas dessa natureza. Então, alguns tentaram fazer alguns estudos nesse sentido. Uhum. Doutor Roberto, o que é o projeto ABC2? De forma sintética, porque me foi dito que é um projeto interessante. O que é o projeto ABC2? Bom, em primeiro lugar, a sigla, né? O ABC2, não é? O projeto é um projeto que visa criar a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Ah, sim. Então, o C2 é o Cristãos na Ciência. Seria ao quadrado. É um C ao quadrado. Na verdade, é um ABC ao quadrado. Né? E, bem, então, é um projeto que nós temos em andamento, um projeto de 3 anos, passou-se já o primeiro ano do projeto, e nós estamos caminhando para, no final deste ano agora, de 2016, criar formalmente essa associação, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Nós temos uma conferência nacional marcada para acontecer em novembro desse ano no Mackenzie. Que é uma instituição protestante, presbiteriana, né? Isso. E traremos pessoas de fora, palestrantes de fora e também aqui do Brasil. E no âmbito dessa conferência deverá acontecer uma assembleia no qual nós formalmente criaremos, se Deus quiser, essa associação. Agora, o objetivo dessa associação, quer dizer, qual que é a ideia que está por trás disso, né? Veja, a ideia justamente é na direção daquilo que eu dizia, a necessidade de tomarmos iniciativas para justamente quebrar essa visão de conflito. E, na verdade, quer dizer, não apenas assim, artificialmente promover uma aproximação, não é essa a ideia, mas assim, oferecer instrumentos e estabelecermos, digamos assim, um fórum de alto nível para reflexão a respeito daquilo que vem, digamos, da teologia cristã e aquilo que as ciências naturais propõem, não é? Então, gostaríamos de encontrar, não é, os acadêmicos cristãos, não é? Pessoal que é cientista, que está nas universidades, no instituto de pesquisa, e congregá-los nessa associação, que, na verdade, digamos assim, não será uma associação voltada exclusivamente para acadêmicos e pesquisadores, ela será aberta a todos aqueles interessados nessa interação entre teologia e ciência, mas queremos trazer essas pessoas em condições, inclusive, de estabelecer uma produção intelectual nessa área. Excelente. Inclusive, nós vimos aí, né, na tela, na nossa... nessas letrinhas embaixo, nos caracteres, né, o endereço virtual da ABC, né, dos pesquisadores, dos cristãos que trabalham com a ciência. Então, se você é pesquisador, você se interessa pela área, você entra em contato com a equipe, né, com certeza vai ser muito legal. No final de 2016, nós teremos esse encontro lá no Mackenzie, em São Paulo. Professor Roberto, obrigado, viu, querido? Foi muito bom o papo. Espero poder mais vezes conversar com o senhor aqui, que é muito rico a nossa conversa. Estou à disposição e agradeço enormemente a hospitalidade de vocês. Obrigado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.